Existem momentos na vida em que tudo parece perfeito. Quando olhamos ao redor e vemos o brilho das conquistas, o reconhecimento da sociedade, o futuro desenhado como numa pintura. Mas às vezes, é justamente nesses momentos que a vida nos mostra quem realmente somos e quem são as pessoas ao nosso lado. Esta é a história de Rafael Mendonça, um homem que construiu um império aos 43 anos, dono de uma das maiores redes de hotéis do país, respeitado, admirado, invejado. E estava prestes a anunciar seu noivado com uma das mulheres mais elegantes da alta sociedade. Tudo parecia perfeito. Mas naquela noite de setembro, enquanto os lustres de cristal iluminavam sua mansão, Rafael descobriria algo que mudaria tudo. Ele veria sua noiva revelando sua verdadeira face, humilhando as pessoas que ele mais amava no mundo, sua família simples, de origem humilde. E no meio daquela dor silenciosa, uma empregada faria algo que tocaria sua alma de uma forma que ele jamais imaginou. Esta é uma história sobre orgulho e compaixão, sobre aparências e verdades, sobre descobrir que o verdadeiro valor de uma pessoa não está nas roupas que veste, mas no coração que carrega. Fique até o final, porque esta história vai tocar seu coração. Antes de continuarmos, se você busca histórias que trazem reflexão e esperança, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar esta mensagem. E nos comentários, conte de onde você está assistindo. Agora vamos conhecer Rafael. A mansão ficava no alto de um condomínio fechado, onde cada portão guardava histórias de sucesso. A casa de Rafael era um testemunho de tudo que ele havia conquistado. Mármore italiano no chão, quadros de artistas renomados nas paredes, uma escadaria curva que parecia flutuar até o segundo andar. Naquela tarde de sábado, tudo estava sendo preparado para o jantar mais importante de sua vida. Rafael havia convidado sua família. Seu pai, seu Augusto, um homem de 68 anos, mãos calejadas de décadas trabalhando como marceneiro. Sua mãe, Dona Lúcia, 70 anos, costureira aposentada, ainda com aquele cheiro de lavanda que Rafael conhecia desde criança. E sua irmã Patrícia, professora de escola municipal, com seus 40 anos e um sorriso que nunca perdia a doçura. Eles haviam chegado mais cedo, um pouco deslocados naquele ambiente de luxo. Dona Lúcia tocava levemente os móveis, com reverência, como quem visita um museu. Seu Augusto mantinha as mãos nos bolsos, tentando não tocar em nada. Patrícia olhava tudo com curiosidade, mas também com um pouco de tristeza. Ela sabia que o irmão havia se afastado das raízes. Rafael os recebeu com abraços calorosos. Havia saudade naquele encontro. Ele tinha sido o primeiro da família a fazer faculdade, a construir negócios, a alcançar lugares que nenhum deles jamais imaginou. Mas no fundo do peito, ele sabia que havia um vazio, um silêncio que o dinheiro não preenchia. Por isso, aquele jantar era tão importante. Ele ia apresentar Verônica, sua noiva, para a família, e finalmente unir os dois mundos que ele carregava dentro de si. Ou pelo menos era isso que ele esperava. Rafael subia as escadas até seu quarto, ajustando o relógio de ouro no pulso. Olhou-se no espelho. Um homem bem-sucedido olhava de volta. Mas os olhos contavam outra história. Ele tinha tudo. Empresas, imóveis, contas bancárias que nunca precisaria contar. Viagens para lugares que antes só via em revistas. Mas quando voltava para casa à noite, o silêncio era ensurdecedor. As paredes bonitas não conversavam. O conforto não aquecia a alma. Rafael tinha construído um império, mas muitas vezes se perguntava, para quem? Verônica havia entrado em sua vida há um ano. Elegante, sofisticada, sempre impecável. Ela frequentava os mesmos círculos sociais, conhecia as pessoas certas, sabia exatamente o que dizer em cada evento. Ao lado dela, Rafael se sentia completo aos olhos da sociedade. Mas será que se sentia completo aos próprios olhos?
Ele afastou o pensamento. Hoje era um dia de celebração. Sua família estava ali. Verônica chegaria em breve, e ele finalmente sentiria que tudo fazia sentido. Que o menino pobre que cresceu numa casa de 3 cômodos havia chegado onde merecia, e que as pessoas que ele amava estariam orgulhosas. Ele desceu as escadas com um sorriso, mas no fundo havia uma prece silenciosa, que tudo corresse bem, que Verônica acolhesse sua família, que ele pudesse ser quem realmente era, sem precisar escolher entre 2 mundos. Verônica chegou pontualmente às 7 da noite. Saiu de um carro importado, vestindo um conjunto de alfaiataria bege que custava mais do que Dona Lúcia ganhava em 6 meses de trabalho. Seus saltos ecoavam no mármore como pequenas batidas de martelo. Rafael a recebeu com um beijo no rosto. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Sua família já chegou? Ela perguntou, ajeitando a bolsa no ombro. Sim, estão na sala. Vem, quero que você os conheça. Quando entraram na sala, seu Augusto se levantou imediatamente. Dona Lúcia alisou o vestido simples, tentando parecer apresentável. Patrícia apenas observou, com aquele olhar de quem lê pessoas. Família, esta é Verônica, minha noiva. Verônica estendeu a mão sem se aproximar muito. Prazer, disse, com um sorriso protocolar. Dona Lúcia segurou a mão dela com as 2 mãos, emocionada. Que alegria conhecer você, minha filha. O Rafael fala tanto de você. Verônica retirou a mão rapidamente. Imagino, disse, limpando discretamente a palma na saia. O gesto foi rápido, mas não passou despercebido. Patrícia apertou os lábios. Rafael fingiu não ver. Eles se sentaram à mesa, onde o jantar já estava sendo servido. Estava tudo impecável. Pratos de porcelana, talheres de prata, taças de cristal. Seu Augusto olhava para os garfos como se fossem ferramentas de um ofício desconhecido. Dona Lúcia segurava o guardanapo com cuidado excessivo, como se fosse rasgar. Verônica notou, e não perdeu a oportunidade. Dona Lúcia, a senhora trabalhou a vida toda como costureira, não é? Perguntou com um tom que parecia interesse, mas carregava algo mais. Sim, minha filha, 45 anos costurando. Fiz de tudo, desde vestidos de festa até uniformes escolares. Que admirável, disse Verônica, mas o tom era condescendente. Deve ter sido muito cansativo, trabalhar com as mãos o dia todo. Ela olhou para as próprias unhas perfeitamente feitas. Rafael sentiu um aperto no peito. Minha mãe é uma das mulheres mais trabalhadoras que eu conheço, ele disse, tentando trazer dignidade ao momento. Claro, Verônica sorriu. E o senhor, seu Augusto? Rafael me disse que o senhor é marceneiro? Isso mesmo. Trabalhei muito tempo fazendo móveis sob medida. Agora estou aposentado, mas ainda faço uns bicos. Bicos, Verônica repetiu como se provasse a palavra. Que interessante. Meu pai nunca precisou fazer bicos. Ele sempre teve seus negócios bem estabelecidos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Patrícia colocou o garfo na mesa com mais força do que o necessário. E você, Verônica? O que você faz? Perguntou com frieza educada. Eu? Bem, eu gerencio projetos sociais da família, eventos beneficentes, esse tipo de coisa. É um trabalho muito gratificante, sabe? Ajudar os menos afortunados. A forma como ela disse menos afortunados enquanto olhava para a família de Rafael foi como um tapa silencioso. Foi nesse momento que alguém entrou discretamente na sala. Clara, a empregada que trabalhava na casa há 3 anos. Ela tinha 47 anos, cabelos presos num coque simples, uniforme impecável. Vinha trazer mais água para a mesa. Verônica nem olhou para ela. Apenas ergueu a taça vazia, sem dizer uma palavra, como se Clara fosse invisível. Clara pegou a taça com delicadeza e a encheu. Obrigada, Clara, disse Dona Lúcia com um sorriso genuíno. Clara sorriu de volta. Por nada, Dona Lúcia. Se precisarem de algo é só chamar.
E então aconteceu algo pequeno, mas profundo. Quando Clara ia se afastar, ela notou que seu Augusto estava tentando descobrir qual garfo usar. Sem dizer nada, sem constrangê-lo, ela simplesmente ajeitou os talheres ao lado dele, numa ordem mais simples, e deu um pequeno sorriso encorajador. Seu Augusto a olhou com gratidão. Rafael viu tudo, e algo se moveu dentro dele. O jantar prosseguiu em ondas de desconforto e silêncios tensos. Verônica dominava a conversa, mas de forma sutil, sempre redirecionando os assuntos para o mundo dela. Falava de viagens para a Europa, de eventos exclusivos, de pessoas importantes. Cada história era uma lembrança para a família de Rafael de que eles não pertenciam àquele universo. Patrícia quase não tocou na comida. Dona Lúcia forçava sorrisos. Seu Augusto estava visivelmente desconfortável. Rafael tentava mediar, mas a cada tentativa sentia que estava perdendo algo. Depois do prato principal, Clara voltou para recolher. Ela trabalhava em silêncio, com eficiência e respeito. Quando passou ao lado de Dona Lúcia, a senhora sussurrou: "Querida, você sabe onde fica o banheiro?" Clara se abaixou levemente para ficar na altura dela e respondeu baixinho: "Primeira porta à esquerda no corredor, Dona Lúcia. Tem uma luzinha acesa, não tem erro." "Obrigada, minha filha. Deus te abençoe." "Amém. A senhora também." Rafael observou a troca. Havia algo naquela simplicidade que tocava fundo. Clara tratava sua mãe com a mesma dignidade que trataria qualquer pessoa, sem julgamento, sem condescendência, apenas humanidade. Mais tarde, quando Verônica foi até a varanda fazer uma ligação, Rafael ficou a sós com a família. Seu Augusto suspirou. "Filho, ela é diferente do que eu imaginava." Rafael sentiu um nó na garganta. "Pai, ela só está nervosa. Conhecer a família é sempre um momento delicado." Patrícia balançou a cabeça. "Rafael, ela não estava nervosa. Ela estava sendo cruel, e você sabe disso." Patrícia: "Não, Rafael, não me peça para fingir. Eu te conheço desde que você nasceu, e eu sei quando você está tentando se convencer de algo que não é verdade." Dona Lúcia colocou a mão sobre a de Rafael. "Filho, eu só quero que você seja feliz, de verdade. Não quero que você escolha uma vida que não te faz sorrir de verdade." Rafael sentiu os olhos arderem. Eu só queria que tudo se encaixasse." "Algumas coisas não se encaixam porque não foram feitas para isso", disse seu Augusto com a sabedoria de quem viveu muito. Naquele momento, Clara passou pelo corredor. Ela carregava uma bandeja, mas ao ver Dona Lúcia emocionada, parou. "Está tudo bem?" perguntou genuinamente preocupada. "Está sim, querida. Só emoção de mãe." Clara sorriu. "Mãe tem dessas. A minha é igualzinha. Chora por tudo." Dona Lúcia riu, enxugando os olhos. "Você tem filhos, Clara?" "Tenho. 2. Já estão crescidos, mas continuam sendo meus bebês. E você deve ser uma mãe maravilhosa." Clara ficou emocionada. "Eu tento, Dona Lúcia. Eu tento." Rafael observava aquilo tudo como se visse pela primeira vez. Clara não tinha roupas caras, não tinha estudado em escolas de elite, não frequentava eventos da alta sociedade, mas havia nela uma riqueza que nenhum dinheiro comprava: bondade, empatia, verdade. E Rafael começou a se perguntar: o que realmente importa na vida? Nas semanas que se seguiram, Rafael não conseguiu tirar aquele jantar da cabeça. Sua família tinha ido embora mais cedo, com desculpas educadas. Verônica tinha comentado no caminho para o quarto: "Sua família é simples, mas é até charmoso, de certa forma, como aqueles documentários sobre pessoas comuns." Rafael não respondeu. Ele deitou na cama, olhando para o teto. E pela primeira vez em muito tempo, se sentiu profundamente sozinho. Os dias passaram, mas a inquietação não. Ele começou a reparar em coisas que antes ignorava.
A forma como Verônica tratava garçons em restaurantes, como ela falava sobre pessoas que não tinham o mesmo nível social, como ela ria com as amigas de situações que envolviam gente comum. E ele começou a ver um padrão que no fundo ele sempre soube que existia, mas que agora não podia mais ignorar. Um dia ele chegou em casa mais cedo. Clara estava na cozinha preparando o jantar. Boa tarde, seu Rafael. Boa tarde, Clara. Posso te fazer uma pergunta? Ela parou o que estava fazendo, surpresa. Claro. Como você consegue ser tão gentil com todo mundo, mesmo quando as pessoas não retribuem? Clara secou as mãos no avental, pensativa. Sabe, seu Rafael, eu aprendi uma coisa na vida. A gente não controla como as pessoas nos tratam, mas a gente controla quem a gente é. E eu não quero ser o tipo de pessoa que tira a dignidade dos outros, porque dignidade não é luxo, é direito. Rafael sentiu as palavras ecoarem dentro dele. Você acha que eu perdi isso? Essa conexão com quem eu era? Clara o olhou com compaixão. Eu acho que o senhor nunca perdeu. Só esqueceu por um tempo, mas a boa notícia é que a gente sempre pode lembrar. Rafael sorriu emocionado. Obrigado, Clara. De nada. E se precisar conversar, eu estou aqui. Às vezes, a gente precisa de um ouvido que não julga. Naquela noite, Rafael tomou uma decisão. Ele ligou para Verônica e marcou um encontro. Precisavam conversar. Eles se encontraram num café discreto, longe dos olhares da sociedade. Verônica chegou pontual, como sempre. Sentou-se com elegância, pediu um café sem açúcar. Você parece sério. Aconteceu algo? Rafael respirou fundo. Verônica, eu preciso ser honesto com você. E comigo mesmo. Ela franziu a testa. Estou ouvindo. Naquele jantar com minha família, eu vi algo que não posso ignorar. Rafael, se é sobre aquilo, eu já te disse. Eles são pessoas adoráveis. Só são diferentes de nós. Não, Verônica, eles não são diferentes. Nós é que ficamos diferentes. Ou melhor, eu fiquei. E não gosto do que me tornei. Ela colocou a xícara na mesa, irritada. O que você está dizendo? Que você prefere voltar a ser pobre? Não. Estou dizendo que sucesso sem humanidade não é sucesso. É só vazio. Rafael, você está sendo dramático. Será? Ou eu estou finalmente sendo real? Verônica suspirou impaciente. Olha, se você quer que eu finja que sua família e eu temos algo em comum, eu posso tentar, mas não me peça para ser algo que não sou. Eu não estou pedindo isso. Estou te agradecendo. Agradecendo por me mostrar quem você realmente é e quem eu não quero me tornar. O silêncio foi longo. Verônica entendeu. Você está terminando comigo. Estou te libertando. E me libertando também. Ela se levantou, pegou a bolsa. Você vai se arrepender disso, Rafael. Vai ver que o mundo real não é feito de bondade e abraços. É feito de poder e influência. Pode ser. Mas eu prefiro tentar viver num mundo onde bondade ainda importa. Verônica saiu sem olhar para trás. Rafael ficou sozinho na mesa. Mas pela primeira vez em anos, não se sentiu solitário. Sentiu-se livre. 2 semanas depois, Rafael organizou um evento. Não era um evento qualquer. Era o lançamento de um novo projeto social de sua empresa. Um programa de bolsas integrais para filhos de trabalhadores estudarem hotelaria e administração. Ele convidou toda a alta sociedade, empresários, políticos, formadores de opinião. E também convidou sua família. E convidou Clara. O salão estava repleto. Luzes, câmeras, discursos preparados. Quando chegou sua vez de falar, Rafael subiu ao palco. Mas ao invés de ler o discurso que haviam escrito para ele, dobrou o papel e colocou no bolso. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui. Ele respirou fundo. Eu poderia falar sobre números, sobre impacto social, sobre responsabilidade corporativa. E tudo isso é importante. Mas hoje eu quero falar sobre algo mais profundo. As pessoas começaram a prestar atenção. Há algumas semanas,
Eu fiz um jantar na minha casa. Reuni as pessoas que eu amo, minha família. Pessoas simples, trabalhadoras, que me criaram com o pouco que tinham. E naquele jantar eu vi algo que me envergonhou profundamente. Murmúrios pelo salão. Eu vi que, ao longo dos anos, eu havia me afastado de quem eu era. Eu havia começado a medir as pessoas pelo que elas tinham e não pelo que elas são. E pior, eu permiti que pessoas ao meu redor fizessem o mesmo. Verônica estava no fundo do salão. Ficou vermelha. Mas naquele mesmo dia, eu também vi algo que me salvou. Ele procurou com os olhos até encontrar Clara, sentada timidamente nos fundos. Clara, você pode vir aqui, por favor? Clara arregalou os olhos em pânico. As pessoas ao redor a encorajaram. Ela subiu ao palco tremendo. Rafael segurou a mão dela gentilmente. Esta é Clara. Ela trabalha na minha casa há 3 anos. E naquele jantar, quando minha noiva humilhou minha família, quando eu estava paralisado sem saber o que fazer, Clara fez algo simples. Ela tratou minha mãe, meu pai e minha irmã com a dignidade que eles merecem, sem pedir nada em troca, sem esperar reconhecimento, apenas porque bondade era o natural para ela. Clara estava chorando. E foi naquele momento que eu entendi. Sucesso não é sobre quanto você tem, é sobre quanto você dá, não em dinheiro, mas em respeito, em amor, em humanidade. A plateia estava em silêncio absoluto. Por isso, hoje eu anuncio que Clara não é mais empregada na minha casa. Ela é a coordenadora deste novo projeto social, porque eu preciso de pessoas que entendam de verdade o que é dignidade. O salão explodiu em aplausos. Clara não conseguia parar de chorar. Dona Lúcia, na plateia, chorava também. Seu Augusto limpava os olhos com as costas da mão. Patrícia sorria, orgulhosa. Rafael abraçou Clara. Obrigado por me lembrar de quem eu sou. 6 meses depois, a vida de Rafael havia mudado de forma que ele nunca imaginou. O projeto social estava funcionando. Dezenas de jovens de famílias simples agora tinham oportunidades reais. Clara se revelou uma líder nata, com empatia e eficiência. Rafael voltou a frequentar a casa dos pais aos domingos. A casa pequena, de 3 cômodos, onde tudo começou. Ele comia arroz e feijão na mesa simples, ouvia as histórias do pai, ria com as piadas da mãe e se sentia completo de uma forma que o luxo nunca proporcionou. Um dia, Clara entrou na sala dele com um relatório. Seu Rafael, o projeto já ajudou 43 famílias e os alunos estão indo muito bem. Rafael sorriu. Obrigado, Clara, por tudo. Eu que agradeço. O senhor me deu uma chance que eu nunca imaginei ter. Não, você me deu a chance de ser humano de novo. Clara sorriu emocionada. Sabe, seu Rafael, eu sempre acreditei que Deus coloca as pessoas certas no caminho umas das outras, no momento certo, e eu acho que a gente estava destinado a se encontrar naquele jantar. Eu também acho. Ela saiu e Rafael ficou olhando pela janela. Ele pensou em Verônica, não com raiva, mas com gratidão, porque ela o ajudou a enxergar. Às vezes perdemos o caminho. Nos deixamos levar pelas aparências, pelo status, pelo que os outros vão pensar. Mas a vida sempre nos dá chances de voltar, de lembrar quem somos, de escolher a bondade ao invés do orgulho, de ver que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela oferece ao mundo. Rafael havia aprendido que riqueza sem compaixão é pobreza. E que humildade é o maior luxo que existe, porque no final, quando tudo passar, o que fica não são as coisas que acumulamos, são as vidas que tocamos, os corações que aquecemos, o amor que plantamos. E essa é uma riqueza que ninguém pode tirar. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que bondade nunca sai de moda. E nos comentários conte o que esta história despertou em você. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima história.